desse sentido. Eu entendo que adolescentes podem sentir ânsia por Deus, né? Porque eu senti. Então, eu comecei essa busca pelos livros. E eu li de tudo, de um monte de religião, cheguei a visitar alguns lugares e tudo mais. E lá por volta dos 15 anos, eu lembro que eu desanimei com a busca, porque eu já tinha lido um monte de coisa de várias religiões e pensei assim, bom, se houver algum caminho para chegar até Deus e conhecê-lo, a humanidade inventou tanta coisa que o caminho foi bloqueado, não dá mais para saber qual é. E eu fiquei muito triste com isso. Mas algum tempo depois, o detalhe é que eu trabalhava na lanchonete dos meus pais. Não, meus pais não eram cristãos, Ana. Eu trabalhava na lanchonete dos meus pais, que ficava em frente a uma igreja presbiteriana. E os adolescentes dessa igreja fariam, vou denunciar a idade aqui, em julho de 1999, eles iam fazer um acampamento nas férias do meio do ano e nós fomos presenteados com 2 vagas, eu e minha irmã do meio. E eu tinha, meses antes, chegado a essa conclusão de que não tinha como encontrar Deus por tantas coisas que haviam surgido. E nesse acampamento nós estudamos o Evangelho de João. Era um acampamento com uma pegada um pouquinho evangelística, mas bem bíblica, tá? Então, houve pregações ao longo de alguns capítulos do livro de João e estudos, e aí eu percebi, né, ali eu conheci Jesus na Bíblia, né? Então, eu me lembro claramente que numa manhã o pastor estava falando sobre João 10, lá, que Jesus é o bom pastor, e algumas palavras ali parece que entraram na minha alma de um jeito que não tinha como eu duvidar, aquilo era verdade e era para mim. E eu passei a crer. Então, falar de Bíblia para vocês é um negócio legal para mim, porque me faz lembrar dessa minha experiência, tá? De descobrir Deus por meio da Escritura, encontrá-lo ou ser encontrado por Ele, tá bom? Então esse é o nosso tema hoje, a Bíblia. Só um pouquinho, alguém entrou. Borghetti, eu não sei quem é você, mas bem-vindo, tá? Bom, vocês viram na semana passada que nossa esperança na vida e na morte é que nós pertencemos de corpo e alma ao Senhor. Eu imagino que vocês tenham memorizado a resposta e o versículo lá de Romanos 14. E de fato, a nossa vida ela está envolvida com esse monte de coisa que está nessa nuvem de palavras com poucas palavras, né? A nossa caminhada com o Senhor tem isso tudo aí envolvido. A gente tem que fazer escolhas, tem relacionamentos, questões sobre a vida e morte, oração, o que é o certo, o que é errado, o que nos traz alegria, o que não nos traz, o que nos espera depois da morte, etc. E a grande questão é: como que nós sabemos que essas coisas são verdade? Como que nós temos conhecimento de Deus? Como é que nós sabemos o que nós sabemos sobre Deus? Eu não queria passar muito rápido por isso, porque nós temos várias maneiras de conhecer as coisas, certo? Eu vou dar um exemplo aqui que eu lembrei agora de que o C.S. Lewis usa, tá? Eu acho chato ficar falando de C.S. Lewis em estudo, mas enfim, porque todo mundo faz isso, né? Mas o cara era sensacional e ele cita uma coisa que ele contou uma vez, que é o seguinte: ele foi falar uma vez num lugar e alguém, um soldado, perguntou, falou assim: olha, é legal isso aí tudo que você está falando sobre Deus, mas
eu tive uma experiência com Deus quando eu estava no deserto, e deserto literal, tá, gente? Que às vezes usam o deserto como metáfora de uma fase ruim da vida. Não, um deserto real, ele sentiu Deus, ele teve uma experiência emocional, né, com o sentimento de Deus. E esse cara falou assim, olha, para mim essa minha experiência é muito mais real do que as palavras que você está falando. E o C.S. Lewis diz assim, ó, legal, né? De fato, a experiência de você, por exemplo, dar um tibum na água da praia é mais real do que um mapa da praia, né? Mas isso que a gente está fazendo aqui não é ensinar para vocês que o mapa é a verdade. O mapa, ele aponta para uma verdade real que é a praia. O mapa também é real. Então, assim, essa experiência de saber algo sobre Deus, ela é um pouco mais do que saber uma informação. É mais do que saber que a mitocôndria dá energia para a célula. Tá bom? É diferente esse tipo de conhecimento. Mas, de fato, nós sabemos coisas sobre Deus, isso envolve nosso intelecto. E como é que a gente sabe, né? E aí uma coisa importante para trabalhar com vocês nesse sentido são dois conceitos que os teólogos cristãos desenvolveram ao longo do tempo, que são a ideia de revelação geral e revelação especial. Primeiro, uma coisa assim, o que a palavra revelação quer dizer? Talvez o Lucas seja da época em que revelação era o nome de um grupo de pagode. Mas isso é coisa de velho, porque na idade de vocês ninguém ouviu isso como nome de grupo de pagode. Mas vocês podem escrever aí no chat, por gentileza, o que é o significado de revelar? Na verdade, olhando o sufixo e o radical da palavra, vocês devem estudar isso em formação de palavras aí na escola, mas o que é revelar? Vocês podem escrever algum chute, pelo menos, aí? Por exemplo, pessoas grávidas hoje em dia costumam fazer o tal do chá de revelação, né? Aí explode uma bomba azul ou uma bomba rosa, e aí revela. O que é revelar? Escrevam aí um chute. Mostrar, deixar aparecer, né? Muito bom, Matheus. Alguém discorda do Matheus? Conhecer, propagar, tem a ver com tudo isso. Muito bem. Tirar o véu, fechou. É isso mesmo, Matheus. Na mosca. Muito bem. Tirar o véu. Exatamente. É esse o sentido, tá? Revelar é tirar o véu, é mostrar alguma coisa que estava escondida, né? No chá de revelação a gente faz alguma coisa rosa ou azul para revelar, para mostrar uma informação, uma coisa que o resto não sabia. Tá lendo o livro, né? Muito bem, isso mesmo, né? Aqui é permitido ler livro, colar durante a aula, essas coisas. Bom, o que é revelação geral? Antes, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Gente, eu não estou falando de uma coisa que vocês não experimentam. Cada um tem um jeito de experimentar a realidade de um jeito agradável. E a gente tem uma necessidade de ter experiências que nos tirem da gente, tá? Então, por exemplo, você sobe um pico, para quem já subiu, chega lá em cima e dá aquela olhada, fala assim, nossa, que bonito, que legal. Além da experiência física ali do cansaço, de superar os obstáculos, chegar lá em cima, conquistar, né? Você tem a vista, você tem a experiência de sentir, de ver durante o trajeto, de
tocar, ver um bicho, sente um cheiro, etc. Isso tudo são experiências que a gente faz pelo prazer de desfrutar de algo. Parece que a realidade nos dá isso, né? Você vai numa praia, você se joga lá na água, vai numa cachoeira gelada aqui em Minas, alguma coisa assim, vê um pôr do sol, tira foto, vai caminhar na reta. A gente tem experiências de sentir algo a mais nesse contexto, tá? Não só no que a gente diz como essas coisas que a gente entende mais explicitamente como natureza, mas também, por exemplo, quando você ouve uma música bonita, e aí você ouve de novo, porque aquilo te dá um sentimento legal, né? A beleza das coisas, um livro bonito, um poema para quem gosta. A realidade parece nos dar várias pistas. Eu gosto que tem um autor que fala que são ecos de uma voz. Eu acho bonita essa expressão. A realidade ela tem alguns ecos, parecem mostrar algo. Tá? E isso é o que a gente chama de revelação geral. Deus colocou alguma coisa dele na sua criação, e isso é um jeito de ele se revelar. A gente conhece um pouco de Deus por meio das coisas criadas. Tá? Mas é um conhecimento que ele é de um jeito específico. Tá bom? Primeira coisa, a gente chama revelação geral de geral. Por quê? Porque ela é geral em dois sentidos, pelo menos. É um conhecimento que aparece para todo mundo e para todo mundo em todo lugar, e também ela é uma revelação geral, meio de genérica mesmo, assim. Não é muito específica, você não vai saber coisas específicas sobre Deus por meio disso. Mas há alguma coisa de Deus revelada de maneira genérica para todos, por isso que é geral, na criação. Ela é natural, ela se dá através da natureza, não só a natureza, assim, passarinho, cachorro, pôr do sol e praia, tá? Mas natureza também, na nossa capacidade de criar coisas bonitas, natural como o afeto que a gente sente nas nossas relações, também é um reflexo pálido do amor que nós podemos desfrutar em Deus. Tá legal? Ela se dá através da natureza, incluindo a nossa natureza de criatura. Tá? Criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Ela é contínua, ela não cessa de existir, ela está aí o tempo todo. Se você acordar de madrugada, olhar para as estrelas, está ali. Sempre existiu. Ela é gloriosa porque revela a glória de Deus na criação. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de uma coisa bonita, alguma experiência legal dessas, assim, que eu falei. Parece que surge em nós um sentimento meio de gratidão. É quase como se nós estivéssemos recebendo um presente. Isso é um indício, uma pista do que Deus colocou na criação. Tá? Ela é visível, nós vemos, principalmente com os olhos, até um cego pode ver, porque ele percebe, ele interage, né? Mas ela é visível e ela é julgadora. Esse é um aspecto aqui que é importante de dizer, que é o seguinte: aquilo que nós conhecemos por meio da revelação geral não é o suficiente para nos salvar. Só nos mostra que existe um Deus. E nos dá uma pista de que esse Deus tem um caráter, tem uma noção de certo e errado, mas isso não nos mostra a solução do nosso problema, que é o de nós não conseguirmos atingir esse padrão divino. Ok? E aqui vem alguns versículos que têm a ver com a revelação geral. Tá?
Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Está no Salmo 19, é um texto clássico sobre a revelação geral. Sempre que se fala em revelação geral, a gente vai lembrar desse versículo. E, gente, se você entra num museu, numa sala de um museu e percebe uns quadros muito bonitos, você vai pensar, nossa, quem fez isso é sensacional. É nesse sentido. A gente olha as coisas criadas e percebe algo que nos aponta para esse grande Criador. Eclesiastes 3:11. Ele, Deus, colocou um senso de eternidade no coração humano. Essa tradução aqui, a nova versão transformadora, ficou bem legal, né? Deus colocou um senso de eternidade. A beleza, tem um poema, deixa eu lembrar agora de quem é, meu Deus. Acho que é da Adélia Prado, que ela fala que a beleza enche os olhos d'água. Talvez você já tenha experimentado isso. Quando você experimenta a beleza de alguma coisa, também dá uma certa dorzinha, como se assim, eu queria que tivesse mais. Isso é quase uma dor. A gente sente saudade das coisas boas e bonitas, e isso tem a ver com esse senso de eternidade. A criação mostra isso pra gente, a gente sente essa necessidade. É uma experiência que eu tinha muito comum nessa mesma época que eu comecei essa busca por Deus, que eu contei para vocês no início, tem a ver com eu experimentava uma coisa muito parecida, e eu vou contar um pouquinho mais da minha história, desculpa, mas vou ter que falar. Eu morava em Manaus, tá? Quem não sabe, eu vivi lá a maior parte da minha vida. Daqui a uns anos eu não vou poder falar isso, porque eu já tenho tempo que eu tenho Viçosa, mas durante um tempo eu morei com os meus pais em um prédio que ficava a algumas centenas de metros da margem do Rio Amazonas. O centro de Manaus na verdade, próximo à margem do rio. E quando nós subíamos, nós morávamos no último andar, quando nós subíamos no terraço, dava para ver o pôr do sol, justamente o poente, né, a parte lá onde o sol se põe, ficava na direção do rio. E era um hábito nosso, todo sábado ou domingo, subir no final da tarde só para ficar olhando. E ficava conversando e tal. Essa foi uma experiência muito comum, muito pequena com os meus pais, mas que me dava muito esse sentimento de a beleza desse mundo, ela tem uma coisa que ela vai se acabando, assim, sumindo, a música acaba, né? O livro acaba, aquela sensação, você termina um livro bom, fala assim, poxa, queria mais, né? Dizem que quem apaixona por um autor, assim, gente que apaixona pelo Tolkien, por exemplo, né? Lê O Senhor dos Anéis, a trilogia, lê O Hobbit, quando acaba todas as obras, inclusive as inacabadas, bate um sentimento de, poxa, acabou, não tem mais. É um pouco disso, tá? Esse sentimento de, a gente quer a eternidade, a gente quer que as coisas durem, a gente quer que o que a gente ama e aprecia dure. E o outro texto, Romanos 1:20, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Romanos 1 fala principalmente dessa questão que eu falei para vocês, mas antes do último aspecto da revelação geral, que ela traz juízo, ela traz julgamento. Eu recomendo que vocês leiam depois Romanos 1, porque Romanos, do capítulo 1 ao 3, o assunto principal é que a humanidade está condenada e precisa de Deus para recuperar a sua glória. E ele começa falando disso. Tá bom? A gente pode conhecer a Deus por meio das coisas criadas. E aí a revelação especial, que é a Bíblia, tá? A gente se refere à Bíblia aqui. Ela é especial porque... especial, gente, normalmente a gente usa no sentido de algo assim fora do normal, né? Um negócio
tal, mas não é só isso, tá? A palavra específica, por exemplo, tem a ver com a mesma raiz, tá? A revelação especial é feita para pessoas específicas em contextos específicos, né? A Bíblia foi dada, o processo de inspiração e escrita da Bíblia, ele aconteceu num povo específico, num contexto específico, e a Bíblia, agora que nós a temos completa, também ela é dada num contexto específico. É preciso que alguém traduza a Bíblia e entregue para um povo específico, e cada pessoa tem que ler a sua. Não é algo que está para todo mundo, e aí surge a nossa necessidade de esforço de tradução, de envio de missionários transculturais e etc. Tá bom? Ela é sobrenatural. Ela se deu por meio de milagres, a inspiração da Escritura e a encarnação do Filho. A revelação especial à Bíblia, ela é uma coisa... Eu posso dizer que ela não é desse mundo. Porque é algo que Deus inspirou, Deus falou e veio até nós. Então, é algo que não é natural, não é dessa nossa esfera da existência. Ela não é contínua, ela já foi terminada em Cristo. E é o testemunho bíblico sobre ela. Sobre ele, né? Sobre Cristo. Ela é graciosa porque ela nos revela a salvação, dada por Deus por meio da graça. Ela é audível, nós ouvimos as palavras de Deus, e ela é salvadora, ela é suficiente para nos apontar o nosso Salvador. Então vocês percebem como essas duas revelações se complementam, e é um aspecto importante da gente saber que as duas coisas andam juntas, tá? A gente olha para o livro da criação e percebe muita coisa de Deus, a gente olha para a Escritura e também tem um conhecimento mais específico de Deus. As duas coisas são importantes, tá? O que eu quero dizer com isso? E já vem a primeira dica. Você sair para dar uma caminhada, você ouvir uma boa música, você ler bons livros, você exercer algum dom artístico, você tem que criar algo, um almoço em família, em que você experimenta comunhão, sair com os amigos. Isso tudo são, de certa forma, disciplinas espirituais, tá? Não são as únicas, mas são formas de você aprender algo de Deus. Mas você só vai aprender corretamente se você compreender bem a revelação especial. Isso é um outro aspecto, gente. Sem a revelação especial, sem a Bíblia, a tendência humana, isso está em Romanos 1, a tendência humana é que a gente se torne idólatra. Então acontece, por exemplo, de a gente confundir as coisas e trocar o Criador pela criatura. Em vez de eu apreciar o amor humano como um reflexo do amor divino, eu posso sair ficando com todo mundo ou virar um pegador, passador de rodo e banalizar o afeto, banalizar aquilo que Deus criou para ser um reflexo do seu amor, desfrutado de uma relação estável. Eu posso apreciar almoços em família e cozinhar bem. É o meu caso, estou falando de mim, que eu gosto de cozinhar. Mas eu também posso me tornar um glutão, um comedor compulsivo, alguém que destrói o próprio corpo por um amor excessivo à comida. Então, a gente precisa da revelação especial por isso. Por causa da queda, o nosso coração tende a trocar as coisas de lugar e fazer bobagem. Bom, alguns versículos aqui sobre a revelação especial. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Esse versículo é importante por duas razões. Primeiro, ele fala que a Escritura é inspirada por Deus. A palavra que é traduzida como inspirada, porque inspiração também tem o sentido de botar o ar para dentro, né? Quando você
inspira e expira, né? Mas no sentido que está na Bíblia, assim, como ela foi escrita lá no original, é soprada por Deus. É como se fosse a escritura saiu de Deus, como a respiração quando você é soprada mesmo, aquela, né? Saiu de Deus, é o sopro de Deus. E é útil para ensinar, ela mostra o certo, repreende, ela nos alerta quando a gente está errado, para correção, ela muda o nosso caminho errado para o certo, e para a instrução na justiça, ela vai nos tornando sábios. Então, a escritura ela é mais específica, a gente precisa dela. Outro texto, dentre vários, que falam que Jesus é a revelação plena de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tem gente que acusa nós, protestantes, assim, de sermos idólatras, porque a gente adora um livro. Não é bem assim. Esse livro nos revela o Filho de Deus. Esse livro aponta para Jesus. Jesus é quem nos conduz a Deus. Mas a gente só conhece Jesus por meio da Bíblia. Tem gente que fala assim, fique só com Jesus, não siga um livro. Eu sigo Jesus, eu não sigo um livro, eu não sou como vocês. Bom, eu só conheço Jesus por meio de um livro inspirado por Deus que me mostra quem Jesus é. Não tem outra forma. Não adianta eu querer conhecer Jesus por meio da meditação, só orando. Não dá. Deus nos deu a sua revelação. E é por meio dela que a gente conhece Jesus. Isso é importante porque tem um monte de gente falando bobagem hoje em dia sobre isso. A Bíblia é só um livro, nem tudo na Bíblia é inspirado. Vocês viram que aqui em cima, em 2 Timóteo 3,16, está assim, toda a Escritura é inspirada. A gente vai falar depois sobre essa questão dos livros que entraram na Bíblia, tá? 2 Pedro 1,20. A profecia, o contexto aqui é que Pedro está falando da Bíblia, tá? Nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deus guiou o processo de escritura da Bíblia. Não é um livro qualquer. Deus inspirou o processo de escrita da Bíblia, tá? Então, foi um livro inspirado por Deus. Não é como Harry Potter. Gente, eu trouxe esse gráfico aqui porque é o seguinte, aí vocês podem me dizer, tá bom, mas como é que a gente tem certeza que a Bíblia é confiável? Como é que a gente tem certeza que a Bíblia não está faltando um pedaço? Como é que a gente tem certeza que Deus não permitiu que houvesse algum problema? Bom, aí eu digo para vocês. Deixa eu explicar esse gráfico aqui. Esses círculozinhos, com essas linhas circulares cinza atrás, cada uma representa um século. Bom, quanto mais próxima do centro, mais próxima do ano 1, ou do ano em que a obra foi escrita, quanto a cada círculo representa um século de distância em relação a quando a obra foi produzida. Bom, cada círculo amarelo representa algum texto, textos não cristãos, textos em grego que foram, ou em latim, que foram produzidos. Não. Tem grego e latim aqui, tá bom. E esses dois círculos avermelhados, né, rosa, eles representam o Novo Testamento. E o tamanho dos círculos é a quantidade de manuscritos que nós temos, ou de cópias que estão disponíveis para cada um. Então vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, as peças de Sófocles. Deixa eu pegar um caboclo mais conhecido aqui. Platão, beleza, Platão. Vocês devem ter ouvido falar de Platão. Tá? Os manuscritos mais antigos que a gente tem de Platão, eles têm uma diferença de tempo de 1.300 anos em relação a quando eles foram escritos. Então você tem um intervalo muito grande da última cópia que nós temos, a cópia mais antiga, em relação a quando a obra foi escrita. Tem um tempo muito grande, 1.300. E manuscritos disponíveis, cópias disponíveis
antigas, assim, a gente tem só 210 das tetralogias de Platão. Agora, o Novo Testamento, em grego, a gente tem 5.795 cópias disponíveis. É muita coisa. E os mais antigos são do século I. São muito próximas da data, século II, na verdade. São muito próximas da data em que o Novo Testamento foi escrito. A gente tem uma confiabilidade absurdamente grande do Novo Testamento. E se a gente considerar esse círculo maior, são as traduções antigas do Novo Testamento. Para vários idiomas, né? Para latim, armênio, siríaco. A gente tem 17 mil, quase 18 mil cópias. É muita coisa, pessoal. Então, isso falando do Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele foi muito bem preservado pelos judeus, eles tinham um cuidado muito grande em traduzir o texto, e a gente tem evidência de que esse texto é perfeitamente preservado. Não só isso, a igreja reconheceu esses livros por um processo de consulta, e não dá tempo da gente entrar em detalhes nisso, mas se alguém tiver dúvida pode me procurar, que eu até estou estudando um pouco isso, mas a igreja reconheceu essa inspiração com o passar do tempo, juntando essas cópias e as cartas, por exemplo, do Novo Testamento, os livros, e usando critérios lá no guia da aula de hoje, vocês vão ver, mas usando vários critérios, assim, foi escrito por um apóstolo ou alguém ligado a um apóstolo, no caso do Novo Testamento, esse livro tem alguma coisa muito bizarra, né? E houve vários escritos estranhos, gente que tentou mudar o texto, mas Deus providenciou que a própria igreja combatesse essas coisas. Então a gente tem um texto muito confiável, gente. Eu estou falando de uma coisa que eu já tive uma crise de fé em relação a isso uma vez. Eu era bem novinho na fé, tinha uns 2 anos de convertido. E isso me levou a estudar bastante isso, e, gente, não tem como. O Novo Testamento é muito mais confiável do que outras coisas, tá? E o Antigo Testamento, igualmente. A gente tem um texto muito fiel, tranquilamente a gente pode confiar nesse texto, tá bom? E nas traduções boas que nós temos em português. Confiem nas Bíblias que vocês têm em casa. De Deus para vocês. Bom, eu falei da confiabilidade e tudo mais, mas existe uma coisa importante para a gente saber, que é o seguinte. Isso aqui é um trecho da Confissão de Fé de Westminster, é um documento que tem lá o que nós presbiterianos cremos, em linhas gerais. Tem um trecho bonito que fala aqui, né? Ó, a igreja dá um testemunho de que a Bíblia é importante. O conteúdo da Bíblia é lindo, é belo, é profundo. O estilo dela é belo, é bonito. As partes da Bíblia se juntam, né? Você tem 66 livros, mas existe uma unidade entre eles. Eles foram escritos em épocas diferentes, em lugares diferentes, por pessoas diferentes, de contextos diferentes, mas é um livro só. Você consegue, conforme você vai lendo, perceber isso. O fato dela revelar a salvação são argumentos pelos quais a gente é levado a crer que é a palavra de Deus, mas, aí eu grifei aqui, eu destaquei, a nossa plena persuasão, o nosso convencimento e a certeza da sua verdade divina vem da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. O que está dizendo aqui, na verdade, né? Pela razão, pelo exame, pela experiência histórica da igreja, a gente pode ser movido a crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a única coisa necessária e suficiente para que a gente creia de todo o coração nela é o próprio Deus falando. Existe uma operação aqui do Espírito Santo dentro da gente
iluminando o nosso entendimento para a gente crer na Bíblia. Tá? Num sentido mais prático, o que eu quero dizer? O Felipe falando 9 horas da manhã no domingo, sobre a Bíblia ser isso tudo que ela é legal. Mas eu vou comparar com uma experiência aqui que todo mundo pode ter. Talvez já tenha tido até. Alguém diz para você, digamos que você nunca comeu lasanha, e alguém fala, olha, lasanha é top. Ou, lasanha é top. E não é a pessoa argumentando, te provando por A mais B, olha, tem queijo, tem molho, tem massa, vai no forno, o queijo vem derretido, estica assim quando você corta e tal, vem o molho branco borbulhando, que delícia e tal. Isso talvez não vá te convencer tanto quanto você cortar um pedaço de lasanha, botar no prato e comer. E aí você vai comer e vai saber por si mesmo ou por si mesma que Deus... aliás, que a lasanha é uma delícia. Deus também é maravilhoso. Muito mais que a lasanha. Então, é uma experiência mais do que um conhecimento meramente do intelecto. Tá bom? E aí o que eu quero dizer também com isso é que não adianta você só ler. Existem outras dimensões desse encontro com Deus por meio da Escritura. E aí a gente vai para o nosso encerramento, que é o seguinte. E você, né? Qual tem sido sua relação com a palavra de Deus? Vejam só. Eu coloquei aqui diferentes contextos em que a Escritura é trabalhada. Por quê? Eu pensei, outro dia eu estava pensando sobre esse tipo de coisa, eu imaginei uma analogia como da água, por exemplo. A água nos faz bem de diferentes maneiras, tá? Mas todas essas maneiras de alguma forma são necessárias para nós. Por exemplo, eu bebo água quando eu sinto sede. É uma experiência boa e necessária que eu satisfaça a minha sede com água. Tá? Coca-Cola refresca, mas não mata a sede igual água. Então, essa experiência me faz bem. É uma experiência diferente de tomar um banho refrescante num dia de calor ou dar um tibum na piscina ou na praia. Também me faz muito bem mergulhar na piscina ou na praia, ou entrar debaixo do chuveiro num dia quente, ou chuveiro quentão num dia de inverno. Mas eu preciso da água desse jeito. Eu tomei um tombo, bati o joelho, uma compressa de gelo ou água gelada vai me fazer bem. Mas de um outro jeito. Existem diferentes maneiras de você interagir com a Escritura. Tá? Às vezes a gente olha para a leitura bíblica e parece uma coisa sem graça, porque a gente não descobriu ainda que existem várias formas de lidar com ela, várias formas de aprender a Escritura. Algumas vão ser mais apetitosas do que outras, mas todas são necessárias. Então, por exemplo, tem essas mãozinhas aqui, como se alguém estivesse orando. Existe um jeito de ler a Bíblia que envolve oração. É uma leitura em que você coloca mais os seus afetos, as emoções na sua leitura. Eu vou mandar um texto durante a semana para vocês sobre isso, um texto curtinho que tem na Ultimato sobre isso, tá? A gente pode, por exemplo, ter um grupinho de estudo bíblico se reunindo online ou presencialmente, por isso que tem essas duas fotinhas dos cantos aí, para que vocês lembrem que a gente aprende a Escritura em comunidade. Tem coisa que você só experimenta junto com pessoas. E não é nem por causa do encontro só, são pessoas com quem você caminha. Tá? Estudar a Bíblia nesse contexto de amizade, de relacionamento, é uma coisa enriquecedora e necessária.
Não dá tempo, mas eu contaria para vocês como que eu estudei Eclesiastes sem frequentar a igreja com um amigo meu. Mas foi uma experiência importante para mim. Nem eu nem ele éramos cristãos, tá? A gente estudou Eclesiastes porque a gente achou legal. Quando eu tinha uns 13 anos. Ou 14. Tem um pessoal no culto aqui. Essa é uma outra experiência. Eu ouvi a palavra sendo pregada. Num contexto ali de oração, de cânticos, numa liturgia. Também é um outro jeito de aprender a Escritura e a gente precisa dele. Esse rapaz ouvindo a Escritura por meio do celular, a gente tem esse recurso hoje em dia de Bíblias em áudio no Spotify, na Deezer, qualquer plataforma de streaming tem a Bíblia em áudio. Você pode ouvir a Escritura. Para quem gosta de ASMR, tem canal de gente lendo a Bíblia, ou faixas da Bíblia com efeitos sonoros nessas plataformas de streaming. Tem diferentes maneiras de lidar com isso, mas enfim. E tem muito mais do que isso, formas de se engajar com a Escritura. Então, o meu encorajamento para vocês é: leiam de diferentes maneiras, incorporem a Escritura de diferentes formas na vida de vocês, memorizem, façam paráfrases bonitas. Não sei quem acompanha aqui no Instagram a Liz, esposa do Pedro Paulo, ela faz uns desenhos, né? Isso é uma forma quase de oração, tá? A oração, o que eu quero dizer, na verdade, assim, a Escritura ela é muito mais rica do que parece. E conforme você vai experimentando na prática, ela vai se tornando mais atraente, tá? Tem muita gente, por exemplo, que frequenta a academia que fala que no começo é chato, mas depois de um tempo se torna uma necessidade. Com a Escritura e com certos outros hábitos é a mesma coisa. Então eu encorajo vocês, é uma coisa que vale a pena, porque em alguns dias você lê a Bíblia e parece que não aconteceu nada demais, mas vai ter dias em que vocês vão terminar a leitura com a certeza de que Deus falou com vocês. Vocês vão ter experiências maravilhosas ao longo do tempo com Deus por meio da Escritura. Mas é preciso dar esse passo de incorporar na sua vida isso. E vocês só têm a ganhar com isso. Tá bom? Isso. Felipe, é só porque... Desculpa, só porque o pessoal da academia é anormal. O exemplo. Eu cito de ouvir falar, porque eu não frequento também, né? Mas... Só mais uma coisa, dando Pode exemplo. falar, por favor. Disso que você acabou de falar. Uhum. Eu estou lendo a Bíblia com a UPA, né? Legal. Inteira esse ano. Eu já li a Bíblia algumas vezes. Mas está sendo muito legal conhecer Moisés quando eu sou mais velha, sabe? E ver, assim, algumas características nele que eu não tinha prestado atenção. Então, assim, já li a Bíblia algumas vezes, já passei por aquelas histórias várias vezes, já contei aquelas histórias várias vezes, mas a Bíblia tem se revelado, né? Deus tem se revelado para mim de uma forma diferente nessa leitura de agora. Então, assim, é difícil começar, é difícil continuar. Às vezes começar é até fácil, né? Continuar é muito mais difícil na leitura bíblica. Mas quando você cria essa disciplina, é muito gostoso, é muito prazeroso, né? Prazeroso. Carla, você me lembrou de uma coisa que lá em Hebreus diz que a Bíblia, a Escritura é viva, né? De fato, a gente tem essa sensação. Você lê hoje é de um jeito, daqui é o mesmo texto, o sentido do texto é o mesmo, mas a forma como ele te toca é outra. Isso é fantástico mesmo. Lucas?
Tudo certo? Tranquilo? Oi? Mavi? Mavi falou bom dia no microfone quando entrou, mas... Eu sou o Sil José. É porque minha conta escolar não dá pra entrar nessa aula, entendeu? Tranquilo. Eu tenho que usar a conta da minha irmã. Ela tem um canal? Sim. Você veio fazer propaganda do canal da sua irmã. Legal. Não. Não? Então tá bom. Só vim porque minha conta escolar não dá pra entrar nesse tipo de aula, entendeu? Tô ligado. Tudo certo. Gente, vamos fazer uma... Oi, Lucas, pode falar. Lucas, seu som tá muito baixo. Grita. Melhorou. Eu canto toda vez que eu vou abrir. Legal, gente. Eu fiz até um negocinho para ajudar na memorização. Depois eu vou mandar, se for útil, tranquilo. Eu vou mandar umas coisas ao longo da semana no grupo, tá bom? E é isso. Vamos fazer uma oração para encerrar, que daqui a pouco começa o culto. Bom, e a gente tem que participar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor se revela. E nós podemos conhecer o Senhor não só de ouvir falar, mas experimentar o Senhor de fato na nossa vida. O Senhor é real e não tem alegria maior do que te conhecer. Essa é a vida eterna. Foi o que Jesus falou e nós temos vivido isso e é verdade. E queremos que essa experiência seja cada vez mais intensa e real na nossa vida. Na simplicidade do nosso cotidiano, nós queremos te conhecer de forma consistente. E pedimos que o Senhor nos ajude, porque nós somos fracos, nosso coração é fraco e rebelde muitas vezes, mas pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo. Que o poder do Senhor nos conduza a cada dia. E que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós, em nome do Teu Filho. Amém. É isso, gente. Muito obrigado por vocês todos. Lucas pegou o nome de todo mundo. Quem que é o Alborguete, hein?